Muitos de nós já ouviram falar de várias leis. As leis sobre nós, as leis das coisas, as leis de como funcionam as coisas, as leis de como funciona o universo, as leis que regem o universo, as leis que regem o nosso ser, as leis da vida, as leis de todas as coisas. Muitos de nós já ouviram falar de muitas leis e neste vídeo eu quero compartilhar com você sobre este tema. E quando a gente entender sobre isto, melhorando a nossa visão das coisas e a gente ter uma visão mais ampla, uma visão mais simples. E ao mesmo tempo que ele é simples, ele faz com que haja o foco. O foco ele vem quando existe a simplicidade. Isso faz com que haja organização no caminho. Então, essa forma de nós termos o conhecimento de várias leis, eles surgem a partir de uma noção que está um pouco mais distante da essência. Lembrando que eu estou aqui para compartilhar com você a essência. Eu lhe entrego a essência. Eu não lhe entrego a matéria em si. Eu entrego o que forma a matéria, o que causa a matéria. Porque isto é a essência de todas as coisas. Isto é a essência de qualquer coisa. Assim, eu quero te dizer que várias leis que já nos disseram, como a lei de atração, como a lei inversa, como várias outras formas que a gente já tem ouvido, como o que você já tem ouvido, eles na verdade não existem. Tudo isso são a estrutura de uma única lei. E esta lei é a verdadeira lei que as pessoas, eles estão nesse termo de ter a noção de várias leis, ter a noção de várias formas. E então, quando você entende sobre isso, você percebe a profundeza, a realidade. Só existe uma única lei, só existe algo que nós precisamos acessar. Todas as várias leis é como se fosse o surgimento de quantidade. A quantidade, ele vem através de algo. A quantidade, ele forma a qualidade. 3 quantidades podem equivaler a uma qualidade. 5 quantidades podem equivaler a uma única qualidade. Quer dizer que a qualidade é a essência da quantidade. Deste jeito você já pode entender que quantidade é como se fosse uma ilusão. É simplesmente instrumento para que você venha entender qual que é a realidade verdadeira. Várias quantidades, várias coisas. Quando eu falo de quantidade, eu quero dizer variedades, eu quero dizer várias formas. Mas na verdade essas várias formas, eles expressam algo. Este algo é algo único. Isso acontece em termos das leis. Não existe a lei de atração, não existe a lei da inversão, não existe a lei do esforço reverso, não existe todas essas formas. Tudo isso são expressões de algo, de uma mesma essência. E esta mesma essência é como se fosse que ele está jogando em si mesmo. O que eu quero dizer que a quantidade, ele nos dá a noção de variedades, de várias coisas. Acabamos por esquecer que essas variedades, essas várias coisas, eles formam uma mesma coisa, eles formam uma essência, eles formam, ou seja, eles vêm de uma essência, eles vêm de uma qualidade, eles vêm de uma única coisa. Esta única coisa é a expressão da qualidade. A qualidade, dentro dele, a gente encontra a quantidade. Então, várias coisas que nós temos no universo, no mundo, eles expressam algo da mesma essência. Eles simplesmente estão ali para te dar entendimento de como é que funciona esta mesma coisa, essa mesma essência, para que você venha perceber que essa mesma coisa, eles valem tantas coisas, que essas tantas coisas é como se fosse a noção limitada, é como se fosse a noção que nos dá um entendimento sobre o valor de algo. Por exemplo, nós podemos ter várias coisas, mas essas várias coisas, talvez quando a gente vai em um mercado, e a gente encontra alguns itens que a gente talvez se tornou interessado em poder acessar ou ter em nossa posse alguma coisa. Você percebe que tem alguns itens que têm um preço acessível, mas esse preço acessível é como se fosse que eles dão uma quantidade por um preço acessível. Mas quando você vê um outro item, uma única coisa, valendo mais do que aqueles outros itens juntos,
você percebe o valor, você percebe como é que isso é possível. Algo único, algo que parece que é algo pequeno, algo que não tem assim uma estrutura que não tem uma estrutura sobre a outra coisa que a gente viu. A partir dali você já pode entender que isso tem a ver com o valor. Quando você entende que três itens equivalem, ou seja, tem um preço menor do que uma única coisa, de um único item, que tem um preço mais elevado, você entende o valor. Você percebe que se ele custa mais caro, é porque ele tem mais valor, é porque ele tem algum significado mais profundo. Tá? Esta noção, ele nos dá entendimento, é isso que acontece. A quantidade de várias coisas que nós temos é a expressão para que você venha entender como é que funciona a essência. Assim, muitos acabam se perdendo nesse termo de quantidade. Muitos de nós ficam na ilusão de quantidade. Então, a quantidade é como se fosse uma expressão do ego. O ego é uma expressão de algo superior. Quando a gente se prende no ego, a gente não percebe algo mais amplo. Mas isso não quer dizer que nós devemos extinguir o ego. Nós não devemos nos livrar do ego. A gente deve enchê-lo. Quando a gente enche este ego, só daí a gente é aprovado para acessar a dimensão superior, algo que está acima dele. Mas muitos dizem que nós devemos nos livrar do ego. Mas isso não é uma realidade, isso não é uma verdade. A verdade é que você deve encher-se do ego, só daí que você vai acessar o outro plano. Então, essa forma de nós entendermos sobre a variedade das leis é uma expressão, é para que você venha perceber que só existe uma essência. E eu vou compartilhar qual que é este elemento, qual que é esta essência, qual que é esta única lei que governa todas as coisas. Então, esta forma de nós termos um entendimento sobre a quantidade, ele nos dá um entendimento sobre a qualidade. A qualidade, dentro dele, a gente encontra quantidades. Você não deve se prender na quantidade, você deve acessar a qualidade de alguma coisa. Nessa qualidade você entende o valor sobre as coisas. Você vai entender que este valor ele equivale à quantidade que existe dentro dela. Então, essa expressão de nós vivermos tantas coisas, quando se trata das leis do universo, é porque a gente quer entender como é que nós funcionamos, como é que a vida funciona, qual que é a relação entre a nossa mente com a vida, com a espiritualidade, com a consciência, com várias formas que nos dá entendimento sobre o nosso ser em uma completude. Então, esta completude é como se fosse que nós temos o corpo, mas nós não somos o corpo. Nós somos seres que está constituído de variedades dos corpos. Ou seja, nós temos vários corpos. E estes corpos que nós temos é como se fosse que nós simplesmente jogamos a nossa atenção para o corpo. Quando a gente entende sobre a variedade de vários corpos que nós temos, esta variedade ele quer dizer que nós temos vários corpos sutis. Nós não temos simplesmente o corpo, nós somos vários corpos, em várias dimensões, em várias versões, como se fosse neste exato momento você. Eu sou você e você sou eu. Simplesmente me expressei em quantidade para eu poder me entender através de você. Então, isso é uma das formas de você entender sobre a evolução em formas de visão, em formas de consciência. Isso é o que me permite com que eu venha enxergar as coisas como se fosse que eu me separei de mim mesmo, como se fosse que você separou-se de você mesmo. Mas este corpo mais elevado, ele não tem esta distinção, ele não tem esta separação. É simplesmente algo único. Então, essa expressão de você ser eu sou você, eu estou aqui falando com você neste exato momento. Houve um momento em que a gente fez acordo para que você venha me acompanhar e você venha ter a noção sobre este exato momento, sobre esta conexão, sobre este relacionamento que nós temos a partir da separação. Essa forma de nós podemos entender sobre vários corpos que nós temos, vamos resumir que essas variedades de corpo, nós temos os corpos superiores e nós temos os corpos inferiores. Então, os corpos superiores é como se fosse que é uma expressão, existem vários corpos, mas faz de conta que a gente vai tomar essas variedades de corpo como um único corpo. A gente vai colocar essa variedade de corpo como um único corpo. Nós temos o corpo superior, nós temos o corpo
nós temos os corpos inferiores. Este é o corpo. Faz de conta que esses vários corpos que nós temos, nós resumimos em um único corpo. E os corpos inferiores também em um único corpo. Nós estamos aqui, nós estamos no corpo, nós temos o corpo. E este corpo físico que nós temos é uma expressão de vários corpos que nós temos. Essa variedade de corpo é a expressão da essência. Vários corpos que nós temos é como se fosse que nós temos simplesmente um único corpo, mas ele foi expresso em separação, em formas específicas. Para essas formas específicas, eles existiram para haver a conexão entre as diferentes dimensões de vida, como se fosse o mundo físico. Para que a gente pudesse estar no mundo físico, a gente precisaria um corpo que pudesse equivaler a este mesmo corpo. Então nós temos o corpo físico. Este corpo físico, correspondendo à dimensão física, ele nos dá o acesso para estarmos aqui, para estarmos em comunicação, em conexão com esta dimensão física. Então, essa é a expressão de nós termos um único corpo. Nós temos um corpo que está em uma dimensão. Então, como é que acontece em forma da lei? As leis, elas também aconteceram dessas formas. Por exemplo, os corpos que nós temos, mas essa variedade dos corpos que nós temos, como eu já dizia, é a expressão de um único corpo. Nós somos todas as coisas. Nós somos o universo em si. Nós somos a vida. Esta vida que nós somos é como se fosse a expressão de tudo. Só que quando a gente se prende no corpo físico, é a partir dali onde surgem várias leis. É a partir dali que ele cria uma visão como se fosse que existe uma variedade. É como se fosse que existem várias coisas. Mas na verdade esta visão ele surge a partir do físico. Nós saímos das outras dimensões. Nós saímos dessa dimensão onde não existe a separação para estar nessa dimensão. Quando nós entramos nessa dimensão, a partir dali já teve a noção da separação. Já teve a noção de que as coisas existe uma quantidade, de que existe uma variedade de coisas, mas na verdade só existe uma única coisa, só existe uma qualidade, que dentro dela existem várias quantidades. Essas variedades de quantidade é para nos dar a noção de qual que é o valor que este corpo ele tem. Então, essa forma de nós sermos o próprio universo, nós sermos a própria vida, é ali onde acontece todas as coisas. Quando nós estamos no corpo e nós estamos no desequilíbrio deste corpo, o corpo superior, este mesmo corpo, ele reage. É como se fosse que, não, como já falava, só existe um único corpo. Este único corpo, dentro dele nós encontramos esta variedade. Então, essa variedade ele dá a expressão do valor deste único corpo. Então, nós somos o próprio universo, nós somos a própria vida. Este é o universo. Quando eu falo do universo, eu quero dizer todas as coisas, eu quero dizer tudo. Eu quero dizer a própria natureza, eu quero dizer a própria árvore, eu quero dizer as coisas que você tem ao seu redor, eu quero dizer tudo. Tudo, desse jeito, você entende sobre a vida. Nós somos a própria vida. Só que quando nós estamos no corpo, quando nós estamos nesses corpos, que está em uma dimensão, tudo que ele faz, ele dá o sinal do outro corpo. Ele dá o sinal no corpo único. É um único corpo. Ele dá, é como se fosse que tudo que a gente faz aqui, o nosso corpo superior, ele reage. Mas na verdade, quando você dá toda a sua atenção neste corpo, é como se fosse que você perde a noção, você perde o conhecimento, você perde aquele acesso mais total, você perde aquele acesso mais completo, porque você simplesmente está no corpo, porque você simplesmente se limitou no corpo.
Mas quando você tem a noção, o conhecimento deste corpo superior, você não vai simplesmente agir no corpo. Você vai usar o corpo, você vai ter a noção sobre o outro corpo, que a partir deste outro corpo é a partir de onde nós vamos fazer todas as coisas. Nós vamos usá-lo ao nosso favor. Nós vamos usar aquilo de um jeito que, como se fosse o nosso corpo inteiro, como se fosse o corpo físico, mas não o corpo físico, mas é uma outra dimensão que ele acessa todas as coisas, que ele acessa as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais ilimitada. Então, esta noção, ele nos dá a noção sobre o surgimento das leis. Como é que acontece a lei de atração? Nós agimos no físico, mas na verdade nós estamos dando o sinal no único corpo, neste universo que somos nós. E esta forma de nós atrairmos as coisas, nós tentamos fazer as coisas para atrair. Na verdade, nós estamos tentando usar este corpo. Mas a noção que nós temos é como se fosse que nós estamos falando com alguém, nós estamos falando com o universo, mas na verdade somos nós mesmos em comunicação com este corpo superior. Agora, a visão que você tem sobre isto é como se fosse que você limitou a sua visão, você limitou esta noção, você limitou a sua forma de agir, a sua forma de levar as coisas, porque você baseou a sua visão simplesmente no físico e acha que as coisas estão sendo atraídas a você. Mas isto é uma reação que acontece, é como se fosse que o sinal que você está enviando para este corpo superior, ele como é tão sutil, a gente acha que a gente está separado, é como se fosse um senso que a gente não sente de uma forma tão tangível. Mas aquilo é real, mas aquilo é verdade. Então, é por isso que acontecem várias leis, porque nós estamos dando o sinal em corpo superior, em este único corpo que somos nós, e às vezes tudo aquilo que nós pensamos, nós estamos vendo os sinais, porque nós estamos dando o sinal para este único corpo. Este único corpo é a única lei, e esta lei é a lei do ser. O ser é a única lei que existe no universo. Então, a expressão de nós atrairmos as coisas, de haver várias leis que você conhece, eles surgem a partir do ser. Você não é no corpo, você é no universo, você é na vida, você é em todas as coisas. Então, tudo que você está fazendo aqui, ele vai se expressar a partir daquele corpo. Se você ter uma visão sobre si mesmo de uma forma mais pura, então as coisas estarão bem alinhadas. Mas quando você simplesmente tem uma noção, talvez limitada, de um jeito que você depende do corpo, as coisas que você faz, como se fosse que você está fazendo coisas contra as outras pessoas, não percebendo que todos eles são você mesmo, e vai haver uma reação a partir do outro corpo, a partir deste corpo superior, a partir deste corpo único, e ele vai trazer de novo essas mesmas coisas que você está fazendo, esta mesma noção, todos esses jeitos, são expressões do corpo. Então, nós simplesmente agimos aqui, mas o que está a acontecer é que tudo isso está acontecendo em uma outra dimensão desta mesma lei. Então, várias leis que nós temos aqui, eles vêm da lei do ser. Então, para que a gente venha atrair do tipo as coisas que a gente quer, a gente precisa ser o que a gente quer. É por isso que a gente atrai. E na dimensão daquele corpo é que nós nos tornamos. Nós somos aquilo. Então ele reage deste jeito. Ele traz para nós. Ele traz como se fosse que ele está procurando nos localizar. Ele nos localiza a partir desta dimensão física e ele chega até nós. Então a gente chamou isto de lei de atração, porque nós estamos vendo que as coisas estão vindo, as coisas que a gente está a pensar, as coisas estão se aproximando. De repente as coisas, a gente vê vários sinais, a gente vê várias coisas que a gente pensou, a gente estava a fazer, a gente se ocupou em certa forma de pensamento, e isso acabou se tornando a realidade. Isso acabou ser uma situação, porque o nosso corpo superior, ele que está governando todas as coisas. E a gente tem uma linguagem como se fosse que a nossa linguagem, ele fica baseado a partir daqui. Ao invés da gente ter uma linguagem a partir daqui, a gente vai ter uma linguagem a partir daqui. A linguagem desse é mais limitada, enquanto que a linguagem deste
é mais amplo. Então, a gente precisaria sair daqui para ter uma visão daqui. Porque várias leis que acontecem aqui dentro, eles surgem a partir deste corpo superior. O corpo superior, ele rege todos os corpos. Ele rege várias coisas. Então, várias coisas que nós fazemos, várias coisas que nós temos, como se fosse que a lei da inversão, a lei do esforço reverso, ele quer dizer que nós não estamos reconhecendo as coisas. Nós estamos indo contra nós mesmos. Nós não nos conectamos com o ser. Então, quando a gente não se conecta verdadeiramente com o ser, as coisas como se fosse que ele inverte. Porque a gente não entendeu o nosso corpo mais pleno. A gente não entende sobre a dimensão verdadeira. Porque a nossa visão está baseada aqui, ao invés de a gente ter uma visão baseada neste corpo. Então, essa é uma expressão de você entender sobre a variedade de leis. Não existem várias leis, não existem várias quantidades, só existe uma única coisa, que é o ser, que é o eu sou. Tá? Essa é uma das formas de você entender como é que acontece essas formas de existir as leis do universo. Só existe o ser. A partir dali, se a tua visão estiver baseada em algo pequeno, como o teu corpo, como a tua mente, como o teu entendimento, e a partir dali onde surgem várias leis. Mas quando o teu entendimento se ampliar e acessar este único corpo, você vai perceber que só existe uma única coisa e que você precisava se alinhar com ele para que as coisas fossem de uma forma que mais saudável, de uma forma que era necessário, porque você precisa se conectar com este corpo superior, você precisa se conectar com este ser, com a própria natureza, com o próprio desejo, você precisa se tornar um com o desejo. Mas o que é o desejo? O desejo é uma força de vida. Se você não sabe o desejo, ele que sustenta as coisas, ele que deu o início da criação do Gênesis, de várias coisas que a gente vive, ele está conectado com o desejo. Mas em outros vídeos, em próximos vídeos, eu vou disponibilizar um conhecimento sobre isto, para que você venha entender mais sobre esses conceitos, para que você venha entender mais sobre esses segredos, que nos dá uma noção mais ampla sobre o desejo, sobre o propósito, sobre a conexão que ele tem com a força de vida. Então, se você entendeu sobre este tema, deixe no comentário. Se você é novo aqui, faça a sua inscrição, porque eu tenho muito para compartilhar com você. Então, essa é uma das formas de você entender como é que funciona o universo. Não existem várias coisas, não existem várias leis. O que acontece é que nós somos. Tudo que a gente faz aqui, existe uma reação a partir do nosso corpo pleno. Que nós somos a própria vida, nós somos o próprio universo, nós somos a própria natureza. Então tudo que a gente faz aqui, toda a natureza, ela está reagindo. É por isso que uma única coisa que você pode mexer no teu pensamento, você mexe com todos, você mexe com todas as pessoas. É por isso que as coisas que você faz, você não está fazendo só em si. Vai haver uma reação das outras pessoas, mas é um nível inconsciente, é um nível subconsciente, mas a pessoa que estiver consciente é o próprio Criador, é a própria pessoa que está mexendo com as coisas. Então isso já é o que a gente chama de percepção. Quando você está percebendo várias coisas que estão acontecendo na sua vida, é porque você é o Criador do próprio mundo, você é o Criador do próprio universo e você é o próprio governante de tudo. Não existem várias coisas. Eu sou você. E esta forma que eu estou falando com você, você mesmo criou isto, você mesmo deu esta noção, você mesmo deu este sinal neste corpo único, neste corpo pleno, neste corpo completo, para que isso pudesse ser parte de você, para que isso pudesse ser uma percepção em você. E isso é uma das formas de você entender a profundeza do conhecimento da unidade. Então, se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida. Tá? Eu espero encontrar você em próximo vídeo.